Nesse vídeo eu vou falar de um tema impactante, né, que está aí gerando vários problemas para a população mundial, né, uma epidemia que a gente ainda não tem a dimensão do tamanho, né, do dano que ela pode provocar. Bom, eu não sou médico, eu não sou especialista em epidemias, na verdade, atendendo pedidos de alguns alunos, eu vou falar basicamente do impacto do coronavírus no orçamento público, porque a gente está com uma preocupação muito grande hoje, né? Com as questões envolvendo a atividade econômica. A nossa atividade econômica já não estava grande coisa, né? O PIB, nosso PIB, crescimento baixo, e agora com esse problema que realmente interfere em qualquer segmento da economia. O que vai acontecer com o setor público, né? Qual é o impacto dessa epidemia no setor público? Então, é basicamente esse tema que a gente vai conversar aqui um pouco para tentar, pelo menos, entender, né, o que pode acontecer no setor público com essas questões do coronavírus. Para quem não me conhece, eu sou o professor Alexandre Teixeira, sou especialista em orçamento, contabilidade pública, sou professor de AFO, contabilidade pública e controle externo, e sou auditor do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. A verdade é que a gente não tem hoje um medidor para saber desse impacto, mas o que a gente tem, comparando com outras epidemias, é uma situação muito pior do que, por exemplo, a gripe suína e como, por exemplo, a dengue, né, que já vem afetando o nosso país há um bom tempo. Então vamos tentar aqui fazer umas visualizações de algumas regras onde tem já a previsão dessas situações e o que acontece dentro do governo quando acontecem essas situações. Então, primeira coisa que eu quero aqui destacar com vocês são os mandamentos, né? Os mandamentos efetivos estabelecidos pela legislação financeira. Então, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, ela já prevê a possibilidade de ocorrência dessas situações que são teoricamente imprevisíveis, né? Porque assim, como é que é feito o orçamento público? O orçamento público é feito no ano anterior. Então, por exemplo, o orçamento de 2020, que está sendo executado agora, foi feito em 2019. Em 2019 não tinha como prever essa questão, esse impacto, né, dessa epidemia no mundo todo. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela fala o seguinte, que o projeto de lei orçamentária, ele tem que contemplar uma coisa que é chamada tecnicamente de reserva de contingência. Essa reserva de contingência, ela tem como objetivo atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Então, todo orçamento de qualquer município, de qualquer estado, né, do Distrito Federal, da União, ou seja, de qualquer ente, tem que ter uma reserva de contingência. Por quê? Porque se acontecer uma situação dessa imprevista, a gente tem uma reserva, né, para tentar combater essa situação imprevista, né, que não tinha como colocar dentro do planejamento, já que era uma coisa que realmente não tinha em 2019 como saber que ia acontecer esse problema. Então, comparando, por exemplo, com a gripe suína também provocou um impacto. É até interessante comparar com a gripe suína, que também foi uma situação que não tinha como prever. Diferentemente da dengue, né? A dengue acontece todo ano, então isso nem é considerado, né, por exemplo, um evento imprevisto, né? Um passivo contingente ou um risco imprevisto. Não é considerado, não está dentro do artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque acontece todo ano, então o governo já tem que deixar no seu planejamento orçamentário lá um dinheiro para combater a dengue. Agora, a gripe suína, por exemplo, não era uma coisa prevista, então teve que usar aí essa reserva de contingência. Então já fica aí ciente que o governo, ele, teoricamente, tem que ter, né, uma reserva de contingência para exatamente gastar esses recursos nessas situações emergenciais. Então, qual é a diferença, então, hoje entre gripe suína e a questão do coronavírus? Que, basicamente, tá, gente, a gripe suína, ela só teve impacto, tá, gente, nas despesas. Por quê? O governo teve que gastar com vacina, com tratamento das pessoas que ficaram doentes, né, com o aumento lá dos serviços de saúde. Perfeito. Então teve exatamente gastos a mais. Qual é a diferença para o coronavírus? Porque o coronavírus ele interfere em duas partes do orçamento. Ele interfere na despesa, né, o governo vai ter gastos extras, e ele também interfere na receita. Então hoje, né,
O problema até maior do que o governo gastar esse recurso a mais é ele saber qual vai ser o impacto disso nas receitas. Por quê? Porque o governo, a maior parte da receita é a receita tributária. E a receita tributária depende o quê? De atividade econômica. E o que está sendo falado aí? Para as pessoas não saírem de casa. Então, se as pessoas não estão saindo de casa, o que está acontecendo? Elas não estão consumindo. Se elas não estão consumindo, o governo também não está recebendo, porque o governo depende desse consumo para promover receita tributária. Então, ele também não está arrecadando. Então, ele está numa situação hoje como nunca teve. Ele não está arrecadando e também está precisando gastar mais para atender todas essas demandas. Então, é bem provável que a gente tenha aí um problema, né, de caixa, e aí vai ter ente mais impactado e ente menos impactado. Então, aquele ente que faz uma administração orçamentária e financeira prudente, com responsabilidade fiscal, esse ente vai ter um impacto menor. Agora, um ente que já vive lá com a corda no pescoço, muitas vezes gasta mais do que deve, esse ente, com certeza, ele vai ter um problema muito grande para resolver. Por exemplo, no orçamento, como eu acabei de falar, é uma exigência da lei de responsabilidade fiscal, tem que ter uma reserva de contingência para situações como essa, né? Uma epidemia que não estava prevista, né? Uma situação de calamidade pública. Mas só que nesse caso, tá, gente? O governo, como ele não está arrecadando, o que ele faz? Ele faz lá uma previsão, vamos supor que ele pretende arrecadar 1 bilhão. E aí ele só bota para gastar 900 milhões, deixa 100 milhões, por exemplo, de reserva de contingência. Beleza. Então, ele não está gastando tudo que ele vai arrecadar, um pouquinho ele está guardando lá, porque se acontecer uma situação imprevista, ele tem esse recurso. Porém, como ele não está arrecadando, né, como está tendo impacto também na arrecadação, na atividade econômica, nos tributos decorrentes dessa falta de atividade econômica, dessa baixa atividade econômica, ele não vai ter essa reserva de contingência. Porque a reserva de contingência depende de um recurso que ia ser arrecadado e agora não está sendo arrecadado. Então, realmente, a situação é muito problemática, né, nas finanças públicas, e hoje, né, mais do que nunca, os gestores públicos precisam de ter muita responsabilidade, tanto para cumprir o seu papel de fomentador de políticas de saúde que possam atender os problemas da população, como também, né, ter a responsabilidade fiscal para não quebrar o ente, né, para não deixar o município, o estado, a União quebrada em decorrente, né, de uma administração financeira, de repente, não feita com tanta responsabilidade quanto deveria. Beleza? Então, gente, aí só vai o meu recado, tá, gente, em relação ao tema coronavírus e o possível impacto no orçamento público. A gente já deve começar a sentir esse impacto agora, nesse mês, onde a gente já está aí realmente com uma redução da atividade econômica muito grande, ok? Então, espero que realmente esse problema seja vencido e a gente não tenha aí grandes consequências nem na área da vida, né, que é a mais importante, e também na área das contas públicas. Então, esse foi o meu recado. Um abraço para todos e muita saúde.